Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e parece que o desenterrar de esqueletos ainda não terminou na política portuguesa, porque parece que o Dr. Paulo Portas respondeu ao Dr. Pedro Passos Coelho sobre as alegações do próprio na altura da Troika. Venho-vos mostrar um bocadinho dessa resposta do Dr. Paulo Portas e venho comentar, como sempre, um bocadinho dessa mesma resposta. Peço-vos, entretanto, que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, aderiram ao plano facho de apoio ao canal. Por 2,99 tornam-se fachos de modo mais oficial, têm emojis exclusivos, prioridade nos comentários, entre outras coisas. Enfim, venho-vos então mostrar aqui um bocadinho apenas, porque a intervenção do Dr. Paulo Portas está aqui um resumo, basicamente. E ele diz que quem não sente não é filho de boa gente e, portanto, como ele é filho de boa gente, veio responder. Meus caros, vamos então ouvir a resposta do Dr. Paulo Portas ao antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Quem não se sente não é filho de boa gente. E eu nem achei apropriado, nem achei justo. Às vezes, o Dr. Pedro Passos Coelho achava, ou dava a entender que achava, que a Troika era um bem virtuoso. Eu achava a Troika um mal necessário. Mal porque não gosto de estrangeiros a darem opiniões e tomarem avisos sobre leis portuguesas, orçamentos portugueses, mas nós é que nos tínhamos colocado nessa situação. Bom, o vídeo é curto e eu estou já a interromper aos 30 segundos, mas o Dr. Paulo Portas percebe que o Dr. Pedro Passos Coelho falou de acontecimentos práticos, de coisas que aconteceram mesmo, e o Dr. Paulo Portas está a responder com achismos, dava a entender que eu não fiquei com essa impressão. Aliás, o Dr. Pedro Passos Coelho falou de forma muito efusiva da questão dele ter resolvido, ou de ter um governo que resolveu aquela questão complicada nas circunstâncias em que ele pegou no governo, apenas com um resgate, porque o Partido Socialista defendia o segundo resgate e o Pedro Passos Coelho bateu o pé. Mas vamos ouvir aqui o resto. E, portanto, era necessário. Um país que passa pelo que nós passamos, ou se mantém unido no essencial, ou se fratura. E, portanto, foi isto. Olha, como diria o outro, não havia necessidade. Deixe-me só perguntar-lhe se sabia, afinal, ou não sabia desta existência da Eu Troika. fartei-me não, mas assinei várias cartas para a Troika, mas há uma coisa que eu lhe quero dizer. Em democracia, quem dá mandatos de confiança são os portugueses. Bom, é curioso o Dr. Paulo Portas referir esta questão dos mandatos de confiança e de serem os portugueses a dar, porque efetivamente na altura a demissão irrevogável do Dr. Paulo Portas por causa de uma nomeação para o governo foi irrevogável, mas foi irrevogável durante 4 dias, quando lhe foi assinado o cargo de vice-primeiro-ministro. Portanto, esta questão do Dr. Paulo Portas vir agora dizer que o Dr. Pedro Passos Coelho não pode dar moções de confiança porque são os portugueses que dão. Bom, nós conseguimos perceber que isso não se passa 100% na íntegra. O que é que há mais a destacar aqui? Basicamente, o Paulo Portas tinha que responder. É compreensível que tinha que responder. O Dr. Pedro Passos Coelho caiu-lhe muito em cima. Houve mesmo uma complicação naquela entrevista, porque o Dr. Pedro Passos Coelho afirma, por exemplo, que a Troika não confiava no Paulo Portas. E, portanto, tinham que haver mais pessoas a assinar um determinado número de acordos e que era uma coisa muito complicada. O que eu acho que está a ser feito, e eu gostava mesmo de estar enganado, porque não é uma coisa que eu veja com muita satisfação. Mais uma vez vos digo, vejo com satisfação para o imediato, mas não vejo com satisfação para o longo prazo. Eu não creio que estes esqueletos estejam a ser desenterrados de forma aleatória. Não quero acreditar que o Dr. Pedro Passos Coelho, que é uma pessoa que não costuma aparecer muito mediaticamente, acordou um dia de manhã e disse: não, eu a partir de agora quero dar entrevistas, quero estar em apresentações de livros, quero aparecer, porque pronto, a minha vida anda um bocadinho aborrecida e então, olha, vou dar uma entrevista à Maria João Avilés sobre a Troika. Vamos falar sobre... Não, eu acho que estes esqueletos estão a ser desenterrados para uma redistribuição da responsabilidade, que eu acho que é interessante e que é legítima. O Dr. Pedro Passos Coelho é visto por uma grande parte dos portugueses como o carrasco
crítico da Troika e como a pessoa que fez os cortes quando, na verdade, a maior parte dos cortes que foram feitos estavam no plano delineado pelo Partido Socialista, e outros cortes que foram feitos tiveram que se acrescentar medidas que eram vistas pelos portugueses como mais austeridade, única e exclusivamente porque não se conseguiam cumprir as da Troika. Portanto, reparem no como isto é interessante e como a parte mediática conta muito. O Dr. Passos Coelho tentava passar medidas, muitas vezes que não conseguia cumprir as da Troika, e tentava passar medidas para colmatar essas, ou seja, uma substituir a outra, portanto medidas de substituição e não de acréscimo. Essas medidas eram vistas como mais austeridade e, portanto, o Dr. Pedro Passos Coelho ficou com este rótulo de carrasco. Mas quando olhamos para a carga fiscal, por exemplo, a carga fiscal deste ano é muito maior do que a carga fiscal da altura da Troika. E, portanto, nós podemos andar aqui com estas conversas, andar aqui a fingir que o Dr. Pedro Passos Coelho não fez uma coisa incrível, porque fez. E o que eu acho que é interessante e poderia ser curioso de ver, não do ponto de vista nacional seria trágico, mas do ponto de vista nacional para os portugueses, eu acho que seria interessante de nós vermos efetivamente o que seria se, em vez de Dr. Pedro Passos Coelho gerir aquela circunstância muito específica, fosse o engenheiro José Sócrates, fosse o Dr. António Costa, fosse o Dr. Pedro Nuno Santos. Eu acho que era curioso, porque eu acho que as pessoas não têm noção da dificuldade. Eu próprio comecei a ter mais noção depois de ouvir alguns detalhes ditos pelo antigo Primeiro-Ministro, que eram detalhes sobre a altura da Troika que eu não tinha e que creio que a maior parte das pessoas não tem, porque são coisas muito específicas da altura, uma gestão muito complicada. Mas vê-se, por exemplo, que o Dr. Paulo Portas ia para as reuniões em concordância com as medidas impostas, mas depois vinha cá para fora transmitir discordância, ou seja, isso também facilitava um bocadinho a propagação da instabilidade, que era tudo, a instabilidade governativa, tendo em conta a situação económica que o país passava, era tudo aquilo que o governo não precisava. E, portanto, mas é importante relembrar, porque o Dr. Paulo Portas nesta intervenção falava até de um sentido de Estado e dizia que tinha mais do que um sentido de Estado para vir para o cargo de vice-primeiro-ministro. Na altura, a única coisa que ele fez foi revogar o irrevogável, que ele próprio disse que não voltaria atrás na sua decisão, e 4 dias depois foi-lhe assinado um cargo para vice-primeiro-ministro, e esse cargo, até pelo próprio Pedro Passos Coelho, foi visto como aceite pelo Dr. Paulo Portas com muita estranheza. Ora, porquê? Quem diz que a admissão é irrevogável e depois volta, muito provavelmente não é de confiança, é o que me parece a mim. Eu acho que se depende do cargo com que acenam ao Dr. Paulo Portas para ele voltar ao governo, eu acho que alguma coisa de muito errado se passa do ponto de vista ético o Dr. Paulo Portas. Mas pronto, era como eu vos dizia, eu acho que este desenterrar de esqueletos, por assim dizer, não é uma coisa aleatória, não acho que seja feito por acaso. Eu acho que o Dr. Pedro Passos Coelho está de volta à política, acho que está a fazer campanha para alguma coisa, não sei bem para o quê. Se for para primeiro-ministro, se for para líder do PSD, ele muito provavelmente consegue ganhar o PSD, vai reviver o partido, e isso pode ser danoso a longo prazo para a agenda de direita. Ora, porque o Chega apresentava-se como um partido aglomerador de direitas, e agora vê esse objetivo dificultado pelo retorno do Dr. Pedro Passos Coelho, que infelizmente pode até voltar 3-4 anos e as coisas até podem correr bem durante esses 3-4 anos, mas depois do Dr. Pedro Passos Coelho sair da liderança do PSD, o que nós vamos ver mais uma vez vai ser a queda da direita, porque pode ser muito danoso a fragmentação da direita na votação neste aspecto, é o que me parece a mim. No entanto, eu acho que André Ventura já se está a precaver, e eu espero que sim, até porque o Chega está com imensa força, continua em crescimento. Das últimas europeias, o Chega teve 1%, basicamente 2%, uma coisa do género, e agora vemos o Chega com sondagens com 18%, com 19%, e portanto é um crescimento astronómico e que continue, que eu acho que é importante, e que a agenda de direita seja mantida, porque essa agenda é precisa, mas a direita não pode deitar tudo a perder. Por outro lado, mais uma vez vos digo, o retorno do Dr. Pedro Passos Coelho para a liderança do PSD seria negativo nesse aspecto, mas por outro lado poderia ser positivo, tendo em conta que as linhas vermelhas que o Chega acabariam no momento em que o Dr. Pedro Passos Coelho assumisse a liderança do PSD.
Eu não sei se é para a Presidência da República, não me parece que o seja, porque ainda é muito cedo para a Presidência da República, portanto talvez seja mesmo para assumir o cargo de líder do PSD. Não faço ideia. Vamos descobrir brevemente e vamos ver para quê. Vamos descobrir brevemente para que é que foi este desenterrar de esqueletos que tem acontecido nos últimos tempos. Mas bom, meus caros, da minha parte é isso. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.